Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos para mais uma aula de português em casa. Meu nome é Iana Nóbrega e hoje vamos falar sobre frase, oração e período. Frase. O que vem a ser frase? Frase é todo enunciado com sentido completo. Isso mesmo, frase só precisa ter sentido. Vamos observar alguns exemplos. A pandemia ainda não acabou, silêncio. Na primeira estrutura, eu tenho uma frase. A pandemia ainda não acabou, faz sentido, então é frase. Acabou é um verbo. Se essa frase tem verbo, significa dizer que essa é uma frase verbal. Frase verbal também é conhecida como oração. Já já vamos entender por quê. Na nossa segunda estrutura, temos silêncio. Faz sentido. Se você está dentro de um hospital e alguém diz silêncio, você já sabe que tem que ficar calado. Numa sala de aula, muito barulho, o professor grita silêncio. Você também já entende que é um pedido para que todo mundo fique quieto. Então, silêncio também é uma frase. Porém, não tem verbo. Se não tem verbo, significa dizer que é uma frase nominal. Então, frase é todo enunciado de sentido completo e que pode ser uma frase verbal, quando tem um verbo, e uma frase nominal, quando não tem um verbo. E a oração? A oração é um enunciado construído a partir do verbo. Por isso que a frase verbal é também uma oração. Ele precisa ser estruturado a partir do verbo. Vamos ao nosso exemplo. Meus alunos fazem os exercícios de português. Observem que todo esse enunciado foi estruturado a partir do verbo fazer. Quem faz? Meus alunos. Fazem o quê? Os exercícios de português. Tudo aqui foi estruturado pensando nesse verbo, o verbo fazer. Então, se tem verbo, ele é uma frase verbal e é também uma oração. Período. Período, eu penso em algo que começa e termina, né? Então, ele vai da letra maiúscula até um sinal de pontuação. Pode ser ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou até reticências. Ele pode ser um período simples, quando tem apenas uma oração e por isso apenas um verbo. Quando eu tenho apenas uma oração, o período simples é chamado também como oração absoluta. E pode ser ainda um período composto, quando ele tem mais de uma oração, logo mais de um verbo. Vamos observar os exemplos. Português é fácil. Da letra maiúscula até o ponto final, eu tenho aqui o meu período. Vou procurar o verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Se eu tenho apenas uma oração, esse período é um período simples. É uma frase verbal porque tem sentido e porque tem verbo. Se a frase verbal é oração, como só tem uma oração, esse período é simples ou simplesmente uma oração absoluta. No nosso segundo exemplo, eu tenho: sei que português é fácil. Verdade isso, gente. Da letra maiúscula até o ponto final, eu tenho meu período. Eu vou contar os verbos. Sei, um verbo. Segundo verbo. Eu tenho aqui uma frase verbal, só que essa frase verbal tem dois verbos. Se tem dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, esse período é um período composto. Tudo bem? Cuidado. Precisamos ter cuidado, primeiro, com a partícula ou locução expletiva ou ainda locução de realce. O que vem a ser isso? Bom, realce já nos diz muita coisa.
Locução de realce é quando você usa uma estrutura para você enfatizar na fala determinada informação. Hoje vamos falar exclusivamente do é que. Temos aqui o nosso período. Ele é que mentiu para mim. Observem que nesse período, aparentemente, temos dois verbos, é e mentiu. Mas aqui temos a estrutura é que. Para saber se é realmente uma locução expletiva, você tenta eliminar. Tenta eliminar. Ele mentiu para mim. Faz sentido? Faz. Ele mentiu para mim. Então, se faz sentido, eu só tenho um verbo. O é que é uma locução expletiva. Se eu só tenho um verbo, significa dizer que eu tenho uma única oração. Esse período é um período simples, logo é uma oração absoluta. Segundo exemplo, é ele que mentiu para mim. Temos aqui o nosso período. Vamos olhar os verbos. É e mentiu. Aparentemente, dois verbos. Vou procurar se tem locução expletiva. Está separado. Achei aqui o é que. Vou fazer o teste. Tenta eliminar o é e o que. Ele mentiu para mim. Dá certo? Se dá certo, só tenho um verbo. O é que, mesmo separado, é uma locução expletiva. Se eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração. Logo, período simples, oração absoluta. Nosso terceiro exemplo. O fato é que ele mentiu. Observe que aqui nesse período, eu tenho é que também. Encontrei aqui dois verbos. Tenta eliminar o é que. O fato ele mentiu? Não dá para separar. Se não dá para separar, significa dizer que esse é que não é uma locução. Então, aqui eu tenho dois verbos e eu separo aqui. O fato é, primeira oração, que ele mentiu, segunda oração. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Esse período é um período composto. Tudo bem? Observe a diferença. Se eu posso eliminar o é que, junto ou separado, ele é uma locução de realce. Se eu não posso separar, significa dizer que eu tenho dois verbos. Período composto. Segunda coisa que eu tenho que ter cuidado, verbos implícitos. Mesma coisa que verbos elípticos. Eles não aparecem escritos. Eles ficam subentendidos no texto. Na sala, bons alunos. Na sala, bons alunos, não tem verbo? Será? É uma frase nominal? Vamos observar aqui. Observem que essa vírgula foi colocada aqui para mostrar que há um verbo elíptico. Na sala, há bons alunos. Se na sala há bons alunos, essa frase não é nominal. Eu tenho um verbo aqui, é uma frase verbal. Se é uma frase verbal, é uma oração, porque eu só tenho um verbo elíptico. Então, é um período simples. Nosso segundo exemplo. Ele leu um texto. Eu, dois. Aparentemente, é um período simples, só encontrei um verbo. Mas observe o seguinte. Essa segunda vírgula aqui do eu, vírgula, 2, está mostrando a elipse do verbo li. Ele leu um texto, eu li 2. Se é eu li 2, eu tenho um verbo expresso e um verbo elíptico. Então, eu tenho dois verbos, não é período simples. Se são dois verbos, são duas orações, logo, período composto. Terceira coisa que eu tenho que ter cuidado, comparação. Normalmente, na comparação, eu tenho um verbo implícito. Observe o período aqui. Ele fala como você.
Ele fala como você fala. Eu não vou escrever dois verbos, então eu uso apenas um, o outro fica implícito, elíptico, porque é o mesmo verbo. Ele fala como você, ele fala como você fala. Então, se eu tenho aqui um verbo expresso e um verbo implícito, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, logo eu tenho período composto. Maria é mais inteligente que sua irmã. Maria é mais inteligente que sua irmã? É. Eu tenho também um verbo elíptico. Então, eu tenho um verbo expresso e um verbo implícito. São dois verbos, duas orações, período composto. Tudo bem até aqui? Quero chamar a atenção aqui da locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois ou mais verbos com valor de um único verbo. A estrutura é simples. Um verbo auxiliar mais um verbo principal na sua forma nominal. Infinitivo, quando termina com R, amar, pôr, abrir. Gerúndio, quando termina em NDO, amando, pondo, abrindo. E particípio, quando termina em DO, particípio regular, ou TO e STO, particípio irregular. Então, temos aqui amado, posto, aberto. Vamos aos nossos exemplos. Ele tem estudado muito. Tem estudado é a nossa locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Observem que tem estudado são dois verbos, mas só tem valor de um, porque é uma locução verbal. Então, eu só conto um verbo. Se eu conto um verbo, eu tenho uma oração. Esse período é um período simples. João deve chegar cedo hoje. Deve chegar. Verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo. Dois verbos com valor de um. Se eu tenho dois verbos com valor de um, então é um verbo, uma oração, período simples. Ele estava lendo o jornal. Locução verbal, estava lendo. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Dois verbos com valor de um único verbo. Então, aqui eu tenho um verbo, uma oração, período simples também. Vamos lembrar agora dos verbos auxiliares? Tenho certeza que vocês têm dúvida disso. Os verbos auxiliares são aqueles usados em locuções verbais, em tempos compostos ou ainda na voz passiva. Eles aparecem junto da forma nominal do verbo, infinitivo, particípio, gerúndio, que são os verbos principais. O verbo auxiliar, ele é flexionado. Principais verbos auxiliares: ser, estar, haver, ter. O verbo auxiliar ele não tem sentido pleno. Ele aparece flexionado em tempo, modo, número e pessoa, e o significado da ação verbal é transmitida sempre pelo verbo principal, que é a ideia mais importante. Então, eu tenho aqui, ele tem estudado muito. Tem estudado, verbo auxiliar, mais verbo principal no particípio, a forma nominal. Observe que o tem, ele aparece flexionado de acordo com o sujeito, porque verbo concorda com o sujeito a que se refere. Se ele é terceira pessoa do singular, o verbo está na terceira pessoa do singular. Ele tem. Está flexionado no presente do indicativo. Quando eu passo para aqui, eu tenho estudado, se eu mudei o sujeito, automaticamente o verbo vai acompanhar. Sujeito na primeira pessoa do singular, verbo na primeira pessoa do singular, aqui do presente do indicativo. Eu tenho outros verbos auxiliares. Vamos conhecer. O verbo andar, começar, continuar, deixar, ficar, ir, vir, são auxiliares acurativos. O que é isso? Auxiliares acurativos são aqueles que, combinados com o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, são usados para indicar com maior rigor o momento da ação verbal.
Pode indicar o início da ação, a continuidade da ação, o desenvolvimento da ação, a repetição ou mesmo o fim da ação. Então, aqui, ele começou a estudar. A locução verbal começou a estudar, começou o verbo auxiliar estudar, verbo principal no infinitivo. Observem que apareceu uma preposição entre os dois verbos, isso pode acontecer. Ele está mostrando que a ação está no início. O verbo auxiliar que está indicando isso. Estudar é a ação principal, começou, está apenas indicando que a ação principal de estudar está apenas no começo. Meu pai continua estudando até hoje. Continua estudando auxiliar, mas principal no gerúndio. Observem que o verbo continuar é o auxiliar que dá a ideia de continuidade da ação principal. Esses são chamados de auxiliares acurativos. Não precisa se preocupar, nesse primeiro momento, com decorar isso. O importante é entender o uso desses. Bom? Segundo tipo, dever, precisar, poder, querer, pretender. São os auxiliares modais. Auxiliares modais são aqueles que, combinados com o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, são usados para indicar com maior rigor o modo como ocorre a ação. Pode indicar que é uma ação obrigatória, que é uma possibilidade, é apenas uma vontade, um desejo, tem uma intenção, é uma coisa com esforço ou uma finalização. Vamos ver os dois exemplos. Eles querem aprender inglês. Locução, querem aprender. Auxiliar, querem. Observe que quando eu uso o querer como auxiliar, eu estou indicando um desejo que a ação principal, aprender, aconteça. Você deve estudar para o concurso. Deve estudar, eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal. Observe que deve dá uma ideia de que essa ação de estudar deve ser obrigatória. Você tem obrigatoriedade de cumprir essa ação. Verdade, hein? Vamos agora fazer o exercício? Bom, para o vídeo, faz o exercício sozinho, depois retorna aqui para a correção. Primeira questão. Leia o trecho seguinte e depois responda. No início do século XIX, as taxas de natalidade e de mortalidade eram altas em todo o mundo. Nascia muita gente, mas também morria muita gente. O crescimento da população era lento. Retratos do Brasil. Letra A. Quantos períodos há no trecho acima? Muito fácil. É só marcar da letra maiúscula até o ponto final. Então, aqui, no início do período, vou procurar o ponto final. Achei lá, depois de gente. Nosso primeiro período. Depois aqui, o é, terminando em lento. Então, significa dizer que eu tenho 2 períodos no trecho acima. E quantas orações há no primeiro período? É só você contar os verbos. No início do século XIX, as taxas de natalidade e de mortalidade eram altas. Primeiro verbo, eram. Em todo mundo. Nascia muita gente. Segundo verbo, nascia. Mas também morria muita gente. Terceiro verbo, morriam. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Tudo bem? Segundo exercício. Para o vídeo para fazer. 2. Leia o texto abaixo. Estudas? Não. Praticas esportes? Também não. Que fazes? Nada. Que? Isso mesmo. É um diálogo. Aqui vai perguntar quantas frases e quantas orações eu tenho. Eu já sei que oração eu vou marcar pelo verbo. Eu tenho estudas, praticas, fazes. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho aí 3 orações. Frase é sentido. Dentro do diálogo, todas têm sentido. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cada fala é uma frase. Então, alternativa A, 8 frases e 3 orações. Explicação da frase quanto à entonação, a intencionalidade discursiva. As frases declarativas têm por objetivo informar, constatar um fato. Termina com um ponto final, ela pode ser afirmativa ou negativa. As frases interrogativas, elas estão enfatizando uma dúvida, um questionamento. O emissor faz uma pergunta ao interlocutor. Ela pode ser uma interrogativa direta, termina com ponto de interrogação, ou uma interrogativa indireta, não tem ponto de interrogação. As frases exclamativas, o emissor está exteriorizando um sentimento, uma emoção, termina com ponto de exclamação. As frases imperativas têm como finalidade, têm como intenção dar uma ordem, um conselho ou mesmo um pedido. Pode ser pontuado tanto com ponto de exclamação quanto com ponto final. Também podem ser negativas ou afirmativas. E por último, as frases optativas, que são aquelas que expressam um desejo, uma vontade do emissor. Termina sempre com ponto de exclamação. Vamos classificar essas frases? João leu o livro de Machado de Assis. Terminou em ponto final, eu estou informando algo, é uma frase declarativa afirmativa. Não estamos estudando ciências. É uma frase declarativa negativa. Deseja algo? É uma frase interrogativa direta. Olha o ponto de interrogação no final. Eu queria saber o que você deseja. Eu estou fazendo uma pergunta indiretamente. Então, aqui é a frase interrogativa indireta. Que Deus te proteja. É uma frase optativa, expressando um desejo. Que matéria fácil, frase exclamativa. Sente-se imediatamente, frase imperativa afirmativa. Não pare de estudar, por favor, frase imperativa negativa. Tudo bem? Exercícios. Classifique as frases a seguir em declarativas afirmativas, negativas, imperativas, interrogativas e exclamativas. Para o vídeo, faz e depois volta para a correção. Letra A. Eu gosto de assistir a filmes nos momentos de lazer. Isso aqui é uma declaração. Frase declarativa afirmativa. B. Não acompanharei nesta viagem. É uma frase declarativa negativa. Que dia lindo! Ou que lindo dia! Eu tenho aqui uma frase exclamativa. Entre e sinta-se à vontade. Frase imperativa. Não o convidou para o jantar? Frase interrogativa. Tudo bem até aqui? Bom, turminha, obrigado por terem assistido o vídeo. Ficamos por aqui. Bom estudo a todos e persistam. Estudar vale a pena, eu garanto. Beijos!